Igreja do Senhor, abram as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, a partir do verso de número 5. Enquanto a igreja vai localizando o texto, eu gostaria de brevemente fazer os meus agradecimentos. Sou primeiramente grato, irmãos e irmãs, a este Deus tão poderoso e tão bondoso sobre nossas vidas. Sou grato ao Senhor por ter mais uma vez chegado em tua casa. E como o salmista diz, no Salmo 116, verso 12, o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito, não é mesmo? E eu sou muito grato ao Senhor, porque eu sinto muita falta do 47, mas estou lá no setor 6 há 2 anos, mas eu tenho um carinho muito grande por esse setor. Queria agradecer também ao pastor Marcos e o pastor Valdeci. Obrigado por essa oportunidade, pastor. Sim, que o Senhor é muito cauteloso ao chamar os preleitores da noite. Gostaria também, irmão, de agradecer ao meu amigo, irmão Rafael, por esse convite. Deus abençoe, meu amigo. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Irmãos, texto de Atos, capítulo de número 6, a partir do verso de número 5. O texto diz assim: O aparecer agradou a todos, então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos que, orando, lhes puseram as mãos. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo da sacerdócio obedeciam à fé. Estevão, cheio de graça e do poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então alguns dos que eram da sinagoga, chamados dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, da Cilícia, da província da Ásia, se levantaram e discutiam com Estevão. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pela qual ele falava. Então subornaram alguns homens para que dissessem: Ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Atiçaram o povo, os anciões, os escribas, e investindo contra Estevão, agarraram e levaram ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que disseram: Este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós o ouvirmos dizer que este Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse o rosto de anjo. Atos capítulo de número 7, verso de número 54. A epígrafe do texto diz: a morte de Estevão. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele, e expulsando-o da cidade, apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas dele aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condene por causa deste pecado. E depois ele disse isso, morreu. Amém? Amém. Igreja do Senhor, quando me foi proposto a trazer uma mensagem hoje no culto unificado entre jovens e adolescentes, o Senhor falou grandemente comigo sobre esta passagem do livro de Atos, no capítulo 6 e no capítulo 7, a qual nós lemos esses grandes versos. O Senhor me comoveu com a história de Estevão. E a vida de Estevão é uma vida de ministério muito curto, mas de uma forma muito esplêndida. E por isso que o título da mensagem de hoje é A Vida de Estevão, a vida e o martírio, as reflexões que nós podemos extrair do grande ministério que este homem teve em sua jornada, na sua fé cristã. Mas que nós possamos compreender um pouco melhor sobre a vida de Estevão, temos que compreender a sua origem, o panorama de fundo, da onde este homem veio.
A Bíblia vai nos mostrar no livro de Atos dos Apóstolos, também conhecido como Atos do Espírito, que pressupostamente foi o evangelista e doutor Lucas que escreveu. O livro de Atos, ele é um marco da historicidade das primeiras igrejas e o avanço do progresso do Evangelho. Evangelho esse que não ficou preso em Jerusalém, Judéia e Samaria. Ele se expandiu até os confins da terra. E hoje esse Evangelho chegou a mim e a você. Glória a Deus por isso. E a Bíblia vai nos mostrar, irmãos, em Atos capítulo de número 2, que estavam 120 homens reunidos no mesmo lugar. Profecia que havia se cumprido a partir daquele momento pelo profeta menor Joel, que diria que naquele grande dia o Espírito do Senhor derramaria sobre toda a carne. Em Atos capítulo de número 2, 120 pessoas reunidas no mesmo lugar, ouviram o som de um vento veemente e impetuoso que encheu a casa onde eles estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais puseram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Agora o apóstolo Pedro, não mais como discípulo, revestido de poder, ele traz a primeira mensagem. E a mensagem que ele traz, as pessoas ouviram, e 3.000 almas se convertem aos pés do Senhor. 3.000 almas se entregam as suas vidas ao Pai. E a partir daquele momento elas passaram a ter o que nós chamamos da igreja primitiva, a igreja pentecostal de Jerusalém. Essas 3.000 pessoas viviam agora em comunhão. Essas 3.000 pessoas viviam no partir do pão. Eles viviam debaixo da oração e da doutrina dos apóstolos. Porém, a Bíblia vai nos mostrar que esse grupo de 3.000 pessoas começaram a crescer. O evangelista Lucas, em Atos capítulo de número 6, ele nos mostra que essa igreja começou a expandir e os problemas começaram a surgir. A igreja começou a crescer e os problemas começaram a aparecer. Aqui nós já podemos ver aonde tem pessoas, tem problemas. Muitos acabam romantizando muito a igreja primitiva, dizendo que nós temos que voltar sempre como éramos antes. E de fato, irmãos, a igreja primitiva tem ótimas qualidades que podemos aprender, mas a igreja primitiva também tinha problemas. Em Atos capítulo de número 6, nos primeiros versos, havia os helenistas que estavam murmurando entre si, justamente por causa que os hebreus, não partir do pão, acabavam esquecendo das viúvas, acabaram esquecendo daquela mulher que não tinha mais o seu marido, ela não tinha mais o que comer. E para resolver este problema, a Bíblia nos diz que os 12 apóstolos, incluído Matias aqui, se reuniram, chamaram toda a congregação e disseram: meus filhos, igreja, discípulos, escolha entre vocês 7 homens, mas não pode ser qualquer um. Tem que ser um homem separado, cumprindo critérios, tem que ter um bom testemunho, tem que ser cheio do Espírito e tem que ter sabedoria. Que eles cumpram esses 3 requisitos. A igreja então reuniu e selecionou 7 homens, e os apóstolos, como a confirmação de Deus, estendeu a mão, orou por eles, e a partir de então eles foram chamados para ser diáconos na casa do Senhor, homens que vão servir às mesas, porque para os apóstolos não era lícito deixar o ministério da palavra, deixar o ministério da oração para servir às mesas. E o problema foi resolvido. E a Bíblia vai nos mostrar, irmãos, o início deste grande homem Estevão. E aqui que eu gostaria de colocar um ponto final com uma pequena pergunta retórica: como nós podemos, nos dias de hoje, ter as virtudes que Estevão teve em sua vida? Será que Estevão consegue nos ensinar algo no dia de hoje, com seu ministério tão curto? É sobre isso que nós vamos refletir. E o propósito da mensagem é justamente falar sobre a vida deste servo de Deus, é falar sobre o seu caráter imaculado, porque ele tinha que ter bom testemunho, a sua vida que era banhada pelo Espírito, a sua vida que tinha o brilho da luz, a sua devoção ao Senhor, a sua fé inabalável, o seu testemunho perante ao Sinédrio. A vida e o caminho deste homem na jornada da fé cristã nos traz profundas reflexões e ensinos que nós podemos olhar e entender e compreender como podemos aplicar esses ensinos em nossas vidas. Aleluia, Jesus. Finalizo aqui então a primeira parte, a introdução à origem deste homem.
E agora eu gostaria de aprofundar um pouco mais sobre a vida dele. O nome Estevão é derivado do grego Stéphanos, que significa coroado ou coroa. Neste momento, Estevão ele era um helenista, ou seja, um judeu de fala grega que não viveu, que não morava e que não nasceu na Palestina, na terra prometida. Diferente de um hebreu de fala aramaica que nasceu na terra prometida. Estevão, então, ele é um helenista, cujo nome significa coroado ou coroa. Notem vocês no versículo de número 5 do capítulo de número 6, Estevão é o primeiro nome a ser mencionado dentre os 7 diáconos. E ele tem uma característica especial, porque após o seu nome vem a sua virtude. Estevão ele era cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Diferente dos demais diáconos, eles não tiveram esse parêntese sobre a sua fé e sobre o seu testemunho de vida. E nós já podemos identificar que Estevão tinha uma graça especial sobre a sua vida. Ele era um homem muito corajoso, porque se defendeu sozinho perante o Sinédrio. Era um homem que pregava com muita eloquência. No capítulo de número 7 nós vemos a sua defesa. Era um homem que tinha o seu caráter imaculado. Era um homem que nós podemos nem duvidar de que ele teria um ministério muito próspero, talvez até como o ministério do apóstolo Paulo, se não fosse impedido de viver de forma prematura. Aleluia, Jesus. E uma característica da vida de Estevão é que ele tinha uma capacidade espiritual. Estevão, no versículo de número 8, nos mostra que ele é a única referência e a primeira referência no livro de Atos dos Apóstolos, que além dos apóstolos fazia sinais e prodígios. Repito, no versículo de número 8, ele é a primeira referência, a não ser os apóstolos, que através da sua vida o Espírito Santo agia com prodígios e sinais de maravilha. A sua vida era repleta de dons, mesmo não sendo apóstolo. A sua vida era repleta do poder do Espírito Santo, mesmo não sendo chamado para ser enviado como um apóstolo. A vida de Estevão nos mostra que ele teve uma capacidade evangelística. O que isso significa? Ele foi chamado para diácono, concordo, mas no processo que ele foi chamado para diácono, ele executou o seu ministério de forma perfeita. Porém, a Bíblia vai nos mostrar que Estevão ele tinha um poder intelectual muito grande, acima dos demais diáconos. Ele também teve uma visão espiritual. Podemos ver a força da sua fé, o calor da sua devoção para com o Senhor, e por isso que ele trouxeram ele agora para o ministério de evangelista. E por que ministério de evangelista? Porque ele agora passa a ser um defensor da fé. Ele não mais serve às mesas, ele defende a Cristo. Ele não mais serve às mesas da igreja, mas agora ele defende a própria igreja instituída em Atos capítulo de número 2. Aleluia, Senhor. E Estevão passa então a fazer o que nós chamamos na teologia de apologética, uma apologia. Ele começa a defender a igreja, começa a defender a Cristo, começa a defender ao cristianismo. Aleluia, Senhor. Mas é claro que ele iria sofrer fortes oposições. Estevão iria padecer muito por causa do amor a Cristo. E a Bíblia vai nos mostrar que existiam alguns homens dentro da sinagoga, de 4 lugares diferentes, homens eles eram de Liberto, Cirene, Alexandria, da Cilícia e da Ásia. Esses homens se levantaram contra a vida de Estevão. Esses homens eles tentaram debater com Estevão. Esses homens tentaram calar Estevão. Mas a Bíblia nos mostra de forma muito graciosa que Estevão ele tinha um espírito tão grande na sua vida que eles não puderam resistir ou sobressair ou até mesmo ser superior a Estevão. Aleluia, Senhor. E é claro que esses homens ficaram frustrados, porque em um debate público eles não conseguiram calar Estevão. E eles então procuraram calar ele a todo momento. Subornaram homens para dizer que viram Estevão proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. E aqui nós já podemos trazer a primeira aplicação da lição. Adolescentes e jovens, quando seus inimigos não acham erros, eles procuram virtudes. Eu vou repetir mais uma vez: quando teus inimigos não acham erros, eles procuram virtudes.
Estevão era um homem zeloso pelas Escrituras. Nós vemos isso no Atos capítulo de número 7, pela sua defesa. E agora ele estava sendo acusado pela própria virtude de proferir blasfêmias contra Deus. Não foi dessa mesma forma como aconteceu com Daniel, capítulo de número 6, aonde Daniel, ele orava ao Senhor 3 vezes ao dia agradecendo, e os seus acusadores queriam manchar a sua reputação, queriam que Daniel morresse, não acharam mácula na sua vida e nem na sua administração, a ponto de chegar no rei Dário e diz: olha, faça um decreto, vamos pegar Daniel na própria lei do Deus dele, faça um decreto para que ele não ore outro Deus e não ore outro rei, que não adore a ninguém a não ser o próprio rei Dário. E o rei Dário então fez o decreto, e agora a Bíblia vai nos mostrar em Daniel capítulo 6 que ele foi injustiçado, foi lançado na cova dos leões para ser morto. Por quê? Por causa da sua virtude. Adolescentes, quando nossos adversários espiarem as nossas vidas, que eles não achem pecados, que eles não achem falhas, que eles não achem deméritos, mas que ele possa ver sobre você a graça abundante de Cristo, a virtude de Cristo sobre vocês. Aleluia, Senhor. Que possamos ser acusados por nossas virtudes em Cristo. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. A Bíblia vai nos mostrar em Atos capítulo de número 6, verso de número 12, que os líderes da sinagoga, os mestres da lei, arrebataram Estevão e levaram ele contra a sua vontade a um lugar chamado Sinédrio, aonde naquele lugar era segundo a lei dos judeus e conforme a tradição dos judeus era julgado. Eles levaram o servo do Senhor para a prisão. O interessante, irmãos, que no verso de número 15, já encerrando o capítulo de número 6, eles viram Estevão no banco dos réus, mas o seu rosto brilhava como um anjo. O seu rosto tinha uma aparência como um anjo. Aleluia, Senhor. E aqui já nos mostra algo bem semelhante lá no Antigo Testamento. Vocês não se lembram de Moisés quando desceu do Monte Sinai com a tábua da lei? O seu rosto, a sua face não brilhava? O que significa Moisés e Estevão? O que significa esse entrelamento da lei? O que significa o rosto de um brilhar ao descer do Monte Sinai com as tábuas da lei, e o outro no banco dos réus sendo julgado com o seu rosto que parecia com um anjo? Segundo o estudioso John Stott, ele vai dizer o seguinte: da maneira como Deus aprovou a lei em Moisés e o seu rosto brilhava, era da mesma maneira como Deus aprovava a interpretação de Estevão sobre a lei. E quando Deus deu a lei a um e aprovou, Deus deu a interpretação a outro e também o aprovou. Aleluia, Senhor, glória a Deus por isso. E a Bíblia vai nos mostrar, irmãos, a partir do capítulo de número 7, do 2 ao verso 53, a grande defesa de Estevão. Eu costumo dizer que aqui Estevão faz uma pregação expositiva com uma aplicação em Cristo. Estevão, ele começa a dizer: vocês não se lembram dos nossos patriarcas? Estevão começa a falar de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele aplica também as 12 tribos, fala de José, da sua vinda ao Egito. Ele fala da ascensão de José ao governador do Egito, a sua morte, o esquecimento de José pelos faraós. A Bíblia vai nos mostrar ainda que Estevão, de forma muito convicta, continua a pregar. Vocês se lembram de Moisés, levantado pelo Senhor como libertador do povo, e seu sucessor também, Josué, até os dias de Davi, com a construção do templo com Salomão. E aqui ele traz uma aplicação dizendo o seguinte: não adianta vocês conhecerem as Escrituras sem conhecer o Deus da Escritura. Não adianta você conhecer aquele que fala pela Escritura sem ter o conhecimento daquele que está falando com as Escrituras. Aleluia, Senhor. E Estevão então ele traz uma aplicação de forma muito dura. Ele vai dizer para aquele povo: vocês que estão me ouvindo, vocês são igual à nação de Israel. Vocês são duros de ouvidos, vocês são obstinados de coração, não querem ouvir. Da mesma forma como Israel rejeitou os profetas e matou os profetas messiânicos, assim vocês rejeitam o Messias, assim vocês rejeitaram a Jesus. Vocês não são diferentes. Aleluia, Senhor. É claro que Estevão, ao falar isso, ele sofreu novamente uma forte oposição. Ao finalizar a sua defesa, todos ficaram furiosos com Estevão, ficaram com ódio do Estevão,
Mas enquanto aquele sinédrio estava cheio de raiva, Estevão estava cheio do Espírito. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Enquanto o sinédrio olhava para Estevão, Estevão olhava para os céus abertos, e o Senhor na glória, com Jesus Cristo à sua direita. Adolescentes, para que nós possamos um dia ver os céus abertos, ver a glória do Pai, ver diretamente o Senhor, e Cristo à sua direita é somente por intermédio do avivamento do Espírito, porque sem a graça, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Aleluia, Jesus. É claro que Estevão, com a sua visão, causaria mais espanto naqueles homens, a ponto de eles começarem a gritar, a ponto de eles começarem a tapar os ouvidos e arrebatar o Estevão do sinédrio, e agora arrancaram a sua capa e jogaram nos pés do homem chamado Saulo, que posteriormente nós conhecemos como Paulo, o maior plantador de igrejas do Novo Testamento. E naquele momento, quando Estevão estava no prestes a ser apedrejado, Estevão faz uma oração dividida em duas partes. A oração de Estevão, primeiro é: Senhor Jesus, recebe o meu espírito, e termina dizendo: Senhor, não os considere culpado deste pecado. E tendo dito isso, ele morreu. Nós podemos ver a devoção de Estevão até no momento da morte. Estevão a todo momento tinha a sua vida entregue ao Senhor, e a sua oração é entregar o seu espírito ao Pai, e entregar o perdão àqueles homens. Senhor, não os culpe por causa disso. Adolescente, eu sei que muitas das vezes nós olhamos estes homens das Escrituras, dizemos: Senhor, será que eu consigo ter uma virtude como este homem teve? Senhor, será que eu consigo crescer espiritualmente da mesma forma como este homem cresceu? E eu digo que a resposta é sim, irmãos. Sim, adolescente, nós podemos ter a virtude de espírito como Estevão teve. Aleluia, Senhor. Eu quero trazer uma ilustração de um fato que aconteceu este ano, para que os irmãos compreendam melhor. No dia 24 de março deste ano de 2024, um homem chamado José Nilson, ele era pintor, simples, morava em uma comunidade. De noite, invadiram a sua casa alguns traficantes e tentaram aliciar as suas duas filhas menores. Este homem, como bom pai, saltou da sua cama, tentou defender as suas filhas, e aqueles homens foram embora. No dia seguinte, às 9 horas da manhã, novamente aqueles traficantes invadiram a casa daquele homem, e agora eles estavam fortemente armados, com barra de ferro e armas de fogo. E naquele momento, aquele homem apanhou por 4 horas seguidas. Quando chamaram a ambulância, ele estava com vários ossos do seu corpo quebrado, e no caminho do hospital ele faz 2 orações. Primeiro ele ora para sua esposa e diz: cuide de nossos filhos. E posteriormente ele ora ao Pai dizendo: Senhor, eu te entrego a minha alma. E ao chegar naquele hospital, ele morreu, entregou o seu espírito ao Pai. Da mesma forma como Estevão, da mesma forma como este homem chamado José Nilson, ele entregou a sua vida ao Pai, entregou a sua vida ao Espírito. Da mesma forma nós podemos, irmãos, nós conseguimos, através do Espírito Santo, ele nos aperfeiçoa, a ponto de nós perdoarmos aquele que nos ofendeu, a ponto de perdoarmos aquele que nos fez mal, a ponto de termos a vida guiada pelo Espírito e a vida banhada pelo Espírito Santo. Aleluia, Senhor. Para finalizar, adolescentes, Estevão, ele é um modelo para nós de fé e de coragem. A vida de Estevão começou sendo separado para o ministério, tendo bom testemunho, um caráter imaculado, sendo cheio do Espírito e com uma sabedoria. Além disso, Estevão, ele tinha dons espirituais em sua vida, no versículo de número 8. E a Bíblia vai nos mostrar no capítulo de número 7 que ele viu os céus abertos, viu a visão espiritual. E ele faz uma oração final dividida em 2 partes. Nós podemos aprender aqui, adolescentes, como Paulo nos ensinou em 1 Coríntios capítulo de número 12, a respeito dos 9 dons. Devemos buscar uma vida de oração para conseguirmos os 9 dons através do Espírito: o dom da palavra, o dom da sabedoria, o dom da fé, o dom de profecia, o dom de discernimento do Espírito, o dom de variedade de línguas, o dom de interpretação de línguas, o dom da cura e o dom de operação de maravilhas. Aleluia, Senhor.
Mas não somente isso, irmãos, porque dom não salva. Paulo vai nos ensinar isso em Gálatas capítulo de número 5, que a maior transformação e a maior obra do Espírito é o fruto do Espírito. Este fruto que é dividido em 9 virtudes, sendo ele amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Aleluia, Senhor. Da mesma forma como Estevão tinha a sua vida banhada pelo Espírito, a sua vida guiada pelo Espírito, Estevão estava debaixo da palavra, a palavra era lâmpada para os seus pés. Assim seremos nós, assim seremos você, assim serão vocês, adolescentes. Entregue seus caminhos ao Senhor, confie nele e ele tudo fará. Aleluia, Senhor, aleluia. Adolescentes, eu sei como é difícil ser um jovem, um adolescente na sociedade, principalmente agora no Brasil, que nós somos perseguidos de forma cultural e racional. Eu sei que quando vocês dizem na faculdade, lá na escola, que é cristã, que é cristão, ele já olha de olho torto, e como já foi dito aqui pelo adolescente, você é escravo, você não consegue deixar de um dia ir para a igreja, como é que você é escravo de uma ideologia? E como já foi dito aqui pelo próprio adolescente, não, irmãos, nós não somos escravos, nós somos libertos, e nós estamos aqui não como um peso, mas como uma glorificação ao Pai. Estamos aqui para entregar a nossa oferta, o nosso sacrifício, que é o nosso culto racional. Aleluia, Senhor. Adolescentes, busquem ao Senhor, busquem as virtudes do Espírito, busquem o Espírito Santo para que Ele possa renovar os seus entendimentos. Busquem o Espírito Santo para, assim como Estevão, quando se levantarem contra vocês, eles não vão conseguir sobressair a sabedoria, porque o Espírito falará através da boca de vocês. Amém, irmãos? Eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Boa essa palavra. Quantos querem ver de novo o Abner aqui com a gente? Digam amém. Amém. O Abner é um amigo, faz parte do conselho teológico aí. É uma honra, viu, Barão? É uma honra poder estar com você. Amém? Queria agradecer a Deus em primeiro lugar, a igreja, a confiança também de toda a liderança, por poder fazer parte, por poder dirigir esse culto. Amém? Eu passo agora aqui a direção para o nosso pastor. Meus irmãos, fala um amém por esta palavra. Amém. Que Deus abençoe aí os jovens, adolescentes, muito bom. E é isso mesmo, precisa se dedicar mais doido, com mais seriedade. Não só os adolescentes, nem a mocidade, é todos nós. Nós estamos indo para o céu de glória, estamos lutando para isso, então temos que nos dedicar. O apóstolo Paulo disse que nós tínhamos que deixar todo embaraço, então vamos correr a carreira que nos está proposta. Amém?